Pessoal, uma prisão foi confirmada e o impacto foi imediato, sem aviso, sem preparação, sem qualquer sinal claro do que estava por vir. Em poucas horas, nomes influentes passaram a ser citados em um novo cenário, completamente diferente do que se imaginava. E esse tipo de movimento, ele não acontece isoladamente. Quando uma peça importante cai no tabuleiro do poder, outras começam a se mexer, muitas vezes em silêncio, nos bastidores, longe dos olhos aí do público. O que estamos vendo agora é exatamente isso. Uma reviravolta que não apenas surpreendeu, mas que pode ser o início de algo muito maior. E é nesse contexto que uma movimentação envolvendo o Luiz Inácio Lula da Silva começou a chamar a atenção nos bastidores. Segundo informações vazadas diretamente de Brasília, Lula entregou a cabeça de um de seus ministros de maior confiança para tentar abafar todos os escândalos que estão ao seu entorno, envolvendo o Banco Master e o Supremo Tribunal Federal. E isso não seria por acaso. Analistas já apontam aqui na matéria, vou compartilhar com vocês, que pode haver um movimento maior por trás dessa decisão com o objetivo de reorganizar forças, preservar alianças e até abrir espaços para novas configurações dentro da própria corte. Ao mesmo tempo, a indicação de um novo nome ao STF, conhecido como Messias, adicionou ainda mais combustível a esse cenário. Durante sua sabatina, falas consideradas polêmicas começaram a circular, gerando questionamentos e dividindo opiniões. Parlamentares da oposição já demonstram forte reação e nos bastidores se discute até a possibilidade de barrar ou contestar a nomeação, principalmente após uma manobra realizada por Lula, deixando boa parte dos deputados e também senadores totalmente indignados. Ou seja, o ambiente está longe de ser estável, né, pessoal? Pelo contrário, a gente vê que ele está cada vez mais pressionado. E como se não bastasse, novas declarações da Michele Bolsonaro sobre o Flávio Bolsonaro aumentaram ainda mais a apreensão entre apoiadores da direita. O cenário político interno ele já é delicado e quando somamos isso as movimentações internacionais envolvendo Donald Trump, fica claro que não estamos diante de episódios isolados, mas sim de um momento de instabilidade mais amplo, onde cada decisão pode desencadear consequências imprevisíveis. E rapidamente, antes de começar aqui o vídeo, para você que chegou até aqui, eu já te convido a se inscrever em nosso canal. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo capital, você está no canal Brasil Raiz. Aproveita para se inscrever agora no nosso canal, ativa o sino de notificações, pois talvez seja a última vez que você vê o nosso conteúdo na sua tela. E estamos em um momento político totalmente delicado, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Então precisamos fazer com que as informações de qualidade cheguem em você, sem essas constantes distorções que a gente vê na mídia, essas manipulações que infelizmente vemos por aí. Então, caso você não seja inscrito, já venha fazer parte dessa grande comunidade, porque eu sou a Ana e é um prazer muito grande ter você aqui junto comigo. Muito obrigada, viu? Bora lá então? Eu já começo aqui compartilhando uma matéria com vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora uma matéria que saiu trazendo uma situação extremamente importante, tá? É muito importante que vocês vejam, que vocês entendam, e eu quero saber a sua opinião a respeito desse assunto aqui, tá? Porque é um assunto sério, gente. Então vamos lá falar um pouquinho a respeito do Lula, que é a respeito da nomeação do Messias, que é o indicado do Lula para o STF. Eu vou trazer aqui para vocês aonde a oposição criticou o governo Lula, e não só a oposição, mas também a imprensa. Eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que Lula foi criticado referente a essa nomeação, o que aconteceu, e eu quero saber aí a sua opinião. O jornal trouxe aqui que o Lula liberou 11,7 bilhões de reais, ele segurou as emendas do Congresso, ele deixou para liberar agora, em abril, 11,7 bilhões em emendas, que foi perto da sabatina do Messias. Então isso chamou a atenção da oposição, da grande imprensa, porque ele foi indicado para presidente ali ao STF, né? Ele foi indicado pelo Lula ao STF e ele passou por uma sabatina na CCJ nessa quarta-feira, dia 29 de abril. Senadores foram os que mais receberam emendas do governo Lula agora em abril, e o governo do presidente Lula pisou no acelerador, segundo a matéria, está aqui na tela,
e liberou esses 11,7 bilhões de reais em emendas ao Congresso nos primeiros 27 dias de abril. Esse é o quinto maior valor reservado em um único mês, perdendo apenas para dezembro de 2025, onde foi 11,8 bilhões liberados, e dezembro de 2020 foi 11,8 bilhões liberados. Aqui mostra ainda que as emendas começaram a ser empenhadas de uma forma mais intensa depois de confirmada a sabatina de Jorge Messias na CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O indicado de Lula ao STF, ele foi ouvido pela comissão nessa quarta-feira, dia 29, e caso seja aprovado pelo colegiado, o plenário da Casa Alta votou para confirmar o atual advogado-geral da União como novo ministro do Supremo. E as emendas são importantes porque congressistas querem ter o que mostrar para seu eleitorado nos estados antes da eleição de outubro, e o dinheiro é usado para bancar obras, comprar tratores e fazer reformas em instalações públicas, por exemplo. E a fase do empenho vem antes do pagamento. É quando o governo formaliza que reservará uma parcela do dinheiro disponível no orçamento para o projeto proposto para algum deputado ou senador, né? E aí o mais interessante que veio aqui na matéria é que o que mais recebeu, gente, foi o Eduardo Braga, do MDB, com 71,79 milhões de reais empenhados. E ele faz parte da CCJ, que vai sabatinar o Messias. Então, isso daqui chamou a atenção, a imprensa criticou, trouxe aí a mídia, né, a respeito desse assunto. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, se você é a favor, se você é contra, o que você acha. E aí teve um vídeo com a fala do Messias que já repercutiu e gerou uma divisão. Então, várias pessoas apoiaram, várias pessoas criticaram, e eu queria saber se você é a favor ou contra a esse posicionamento que ele fez aqui. Deixa eu compartilhar a tela também com você e eu quero saber aí a sua opinião, tá? Olha só, aqui o Messias, ele fez uma fala polêmica. Ele disse que ele é totalmente contra o aborto, que é um tema bem polêmico e divide bastante, inclusive, a própria sociedade. Em época de eleição, os políticos vão votar de acordo com o que estão sentindo da população. E aí o Messias, ele trouxe aqui... Eu quero deixar claro, completamente claro este tema para toda a nação brasileira. Completamente claro. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. Eu quero deixar absolutamente Vossas Excelências tranquilos quanto a isso. Agora, é importante que nós separemos três coisas. Primeiro, a convicção pessoal. Terceiro, a posição institucional. Segundo, a posição institucional. Terceiro, a decisão jurisdicional. E eu queria que Vossas Excelências, a partir dessa perspectiva, entendessem isso muito claramente. Na condição de advogado-geral da União, apresentei um parecer perante o Supremo Tribunal Federal em que defendi, de forma muito clara e categórica, a competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre o tema do aborto. Ponto. Por quê? Porque assim diz a Constituição Federal. E por que assim diz a Constituição Federal? Porque é matéria penal. Dentro do que compreendemos do sistema penal, nós temos que defender o princípio. E o princípio é o princípio da legalidade estrita. O aborto é crime. E isso está dito na introdução da manifestação que apresentei ao Supremo Tribunal Federal. E disse mais, que naquela manifestação não iria se discutir se o aborto era ou não era crime. Disse, o aborto é crime e continuará sendo crime. O que foi feito, do ponto de vista estritamente técnico, numa posição institucional, como um ato jurídico próprio, complexo, de uma instituição chamada Advocacia Geral da União, foi dizer, com todas as letras, que na matéria penal a legalidade estrita deve ser preservada. E dentro da matéria penal, com a legalidade estrita sendo preservada, o poder competente é o poder legislativo. Não foi feita nenhuma consideração de cunho moral, religioso, filosófico a respeito de apologia à prática do aborto. Agora a gente precisa olhar também com humanidade. Há uma mulher, há uma criança, há um adolescente, há uma vida. É por isso que a lei estabeleceu hipóteses muito restritas de excludentes da ilicitude.
E isso há décadas. Nós estamos falando quando a mãe, a genitora, corre risco de vida. Nós estamos falando do momento trágico, porque é preciso dizer que precede um crime, o estupro. E, mais recentemente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso da anencefalia. São essas três hipóteses estabelecidas dentro do nosso ordenamento jurídico de forma absolutamente restritiva. Pessoal, então vocês viram aí o posicionamento dele, isso gerou uma repercussão, muita gente foi a favor, muita gente foi contra, e eu queria saber o que vocês acharam, né? O que vocês pensam a respeito. Enquanto isso, tudo aqui está acontecendo em relação ao Messias, a indicação do Lula, o Lula parece que vai tentar derrubar o Toffoli. Mais uma reviravolta. Para quê? Por que ele vai fazer isso? Para preservar Moraes, no caso do Banco Master. E isso não sou eu que estou dizendo, isso aqui é a própria imprensa. Eu vou compartilhar essa matéria também aqui com vocês e eu quero saber aí a sua opinião também a respeito desse assunto. Saiu aqui pelo Cláudio Humberto, jornalista, especialista em política. Ele trouxe essa análise através do Diário do Poder, que o Lula recoloca Toffoli na mira para acerto de contas, abrir vaga no STF e blindar Moraes. Então ele trouxe o seguinte: Lula deve retomar pressões pela saída de Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, segundo fontes graduadas, após o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, ter revelado a transferência de 11,5 milhões de reais em operações triangulares para a compra da parte da empresa familiar do ministro no resort de luxo Taiaiá. Tudo foi incluído dia antes de sua decisão de anular a multa de 10,3 bilhões de reais devido pela JIF e JBS em razão de crimes de corrupção investigados na Lava Jato. Toffoli ainda não se manifestou sobre as novas revelações do COAF e é caso para a Procuradoria-Geral apurar, mas Toffoli e o chefe da Procuradoria são amigos. Porém, o Paulo é temente a Lula, ironizou o petista. E aí o Lula nomeou Toffoli em 2009 e se diz traído por seu voto independente no Mensalão e no Petrolão. Nesse, pegou 9 anos e 6 meses de prisão. E o Lula segue ansioso para esse acerto de contas e raciocina que, se a cabeça de Toffoli rolar, Alexandre de Moraes pode escapar ileso do caso Master. Na articulação, não há movimento formal no Congresso para deflagrar um impeachment, mas a articulação com aliados ganhou um novo fôlego. E aí mostra que o Senado votou Messias sob traição e corpo mole, e meio às informações sobre traição de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que estaria trabalhando contra a indicação do Jorge Messias, o Planalto também reclamou do pouco empenho do ministro Flávio Dino, que é do STF, que não teria se mexido para apoiar o ex-colega de governo. E Dino já passou por esse momento quando foi candidato ao STF de maior rejeição, foi 10 votos contra na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesse século e desempenho modesto no plenário com 47 votos. E é uma treta antiga, aonde o azedume entre Dino e o Messias não é de hoje. O chefe da AGU esteve entre os cotados para a vaga de Rosa no fim de 2023 e a votação de Messias para o STF nessa quarta, né? O Planalto jogou pesado para adquirir a vitória, pagando 12 bilhões de reais em emendas. Pelo sim, pelo não, Lula ordenou a liberação bilionária de emendas até para senador do PT que supostamente votaria favorável. Só que não, né? E como se quisessem deixar claro suas escolhas, a Procuradoria-Geral e o STF continuam enfleirando políticos de oposição como réus, além dos principais rivais diretos de Lula para presidente. Ontem foi a vez de 2 destacados, que foi o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, e o Gustavo Gayer, do PL de Goiás. E o complacente senador Rodrigo Pacheco não surpreende. Até ele jura lealdade a Lula na votação para a vaga no STF, ainda que tenha sido preterido e humilhado pela escolha de Jorge Messias. E no Supremo, a aprovação de Jorge Messias em votação no Senado nessa quarta cai na conta do ministro Gilmar Mendes e André Mendonça, eventual derrota também. E já que é secreta a votação no Senado da indicação de Jorge Messias ao STF, o Marcos Pontes, do PL de São Paulo, ele defende que quem é contra compareça, mas não vote. Assim, seria possível identificar somente quem votou favorável. E a admirada senadora Tereza Cristina negou que tenha sido procurada para ser vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Ela diz que isso é pura especulação e a torcida fica grande. E a garfada que o governo federal
dá no bolso do pagador de impostos, bateu um novo recorde também em março desse ano. A Tunga somou, sabe quanto? 229,2 bilhões de reais, segundo a matéria, só no mês. É o maior resultado da série histórica para o mês de março. Em encontro com o pré-candidato a presidente Romeu Zema, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o mineirês é sonoro e simpático, uma coisa boa, coisa bonita de se ouvir. E segundo a agência Bloomberg, o Irã tem apenas entre 12 e 22 dias de espaço para estocar o petróleo que produz. Após esse período, não haverá como continuar a produção, que já caiu cerca de 70%. E pensando bem, para o Suprema, o problema não é Messias, é Jair ou Jorge. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa crítica do jornalista Cláudio Humberto, jornalista político. Comenta aí para mim que enquanto isso, gente, olha só o que aconteceu, saiu aqui no jornal Metrópolis, uma matéria aonde mostra uma nova ofensiva. Petistas agora miram a compra de mansão por Flávio Bolsonaro. Segundo Igor Gadelha, em requerimento, deputados petistas pedem que o Banco Central explique as condições de financiamento do BRB para o Flávio Bolsonaro comprar mansão. Então, os deputados do PT pediram a informação ao Banco Central. A gente vai acompanhar de perto, tá? Foi o Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, junto com a Ana Pimentel, do PT de Minas, e Juliana Cardoso, que é do PT de São Paulo. Por meio de um requerimento, eles solicitaram ao Banco Central detalhes sobre o financiamento da casa do Flávio Bolsonaro. E o jornal Metrópolis trouxe, gente, aqui, que os deputados, eles fizeram isso aqui com uma justificativa. Eles querem saber se os juros que fizeram para casa eram praticados na época, se o Banco Central informe se teve algum favoritismo ou não em relação ao Flávio Bolsonaro, né? E a estratégia petista contra a Flávia é muito clara. Aqui, segundo a coluna, ela fala que, como mostrou, parte da estratégia do PT para enfrentar o Flávio Bolsonaro, que vem crescendo nas pesquisas contra o Lula, na campanha presidencial desse ano, é retratar o Flávio Bolsonaro como um candidato do sistema, corrupto, entreguista. Então eles vão tentar criar essa narrativa e eles já começaram aí, né? A estratégia foi revelada a petistas pelo publicitário Raul Rabelo, que comandará o marketing da campanha de Lula durante o 8º Congresso Nacional do PT. E a apresentação foi acompanhada pela coluna. E aí, como que tá o Flávio? A Michele Bolsonaro vai selar a paz com ele, e ao que tudo indica, segundo o jornal O Globo, como vocês estão vendo aqui na tela, o Flávio vai ter o apoio da Michele. Ela fará um gesto público de apoio, tá? Então, depois de um esforço de meses dos aliados do senador Flávio Bolsonaro nos bastidores, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aceitou fazer as pazes com o enteado. De acordo com fontes ligadas aos dois, Michele fará um gesto de pacificação, manifestando apoio público à candidatura de Flávio a presidente em redes sociais. A Michele vinha se recusando a declarar apoio ao filho 01 do Jair Bolsonaro, e isso preocupava aliados de Flávio, que apostavam na madrasta para vencer a resistência do eleitorado feminino. E aí, deu muito trabalho, mas ela finalmente aceitou que ninguém tem nada a ganhar com essa briga. Por quê? A Michele estava rompida com o Flávio Bolsonaro desde novembro do ano passado, quando criticou publicamente a aliança do bolsonarismo com Ciro Gomes no Ceará, e articulado pelo deputado federal André Fernandes, do PL. Ao participar do lançamento da pré-candidatura ao governo do senador Eduardo Girão, ela chamou a articulação com o Tucano de precipitada, causando mal-estar no partido. E depois disso, o Flávio desautorizou a Michele publicamente, dizendo que a madrasta foi autoritária e atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que tinha autorizado o movimento do deputado. O Flávio se desculpou depois com ela, em privado, mas ela queria desculpas públicas e ele não topou. E aí esse impasse veio se perdurando até hoje. Por isso, embora ela tenha concordado em fazer uma manifestação pública de apoio a ele, ela ainda não garantiu que vá se engajar no dia a dia da campanha, pelo menos por enquanto. Além disso, ela também está ali se dedicando aos cuidados do Bolsonaro, que toma medicação 6 vezes por dia, ainda precisa ter roupas e banheiros de casa esterilizados diariamente para afastar o risco de infecções, e Michele está exausta, e se acontecer algo com o Bolsonaro, os filhos vão tentar jogar a culpa nela. É o que afirmou um blog, ao blog, né, aqui o Globo, um aliado da ex-primeira-dama. Então, caso consiga autorização para ter ajuda no cuidado de Bolsonaro, aí a Michele poderá cuidar da própria campanha no Senado, pelo Distrito Federal, onde já é dado como certa a sua vitória para uma das 2 vagas que estão em disputa, e ainda participaria de eventos com o Flávio. Então, a gente vai acompanhar
isso de pertinho. E agora, para encerrar, falando ainda da questão da política externa, a gente viu aqui um caso que saiu na Jovem Pan da Justiça dos Estados Unidos que autorizou uma prisão do Os Estados Unidos já indiciou formalmente e emitiu até um mandado de prisão contra o James Comey, que é ex-diretor do FBI, por uma suposta ameaça à vida do presidente Donald Trump. O caso gira em torno de uma publicação que foi feita por Comey no Instagram em 15 de maio de 2025. Nas imagens, conchas dispostas na areia da praia formavam os números 86 e 47. Comey estava de férias na Carolina do Norte e legendou a foto como uma formação legal de conchas no meu passeio pela praia e depois apagou o post. Agora, o que significa 86 e 46? 47, perdão. 86 e 47. 47 refere-se claramente a Donald Trump, o 47º presidente dos Estados Unidos. 86 é uma gíria antiga do inglês, originada em restaurantes, que significa retirar, descartar, livrar-se de ou acabou. Em contextos mais recentes, e entre principalmente os críticos de Donald Trump, essa expressão 86-47 tem sido usada como uma mensagem política para dizer se livrar de Trump ou fora Trump. O Departamento de Justiça interpretou a postagem como uma ameaça velada de morte ou até mesmo incitação à violência contra o presidente. A acusação formal, inclusive, já foi feita por um grande júri federal no Distrito Leste da Carolina do Norte e tem 2 crimes: ameaça consciente e intencional à integridade física do presidente e transmissão de ameaça interestadual via internet. Ainda de acordo com o texto da denúncia, um destinatário razoável, familiarizado com as circunstâncias, interpretaria essa mensagem, essa imagem, como uma expressão séria de intenção de causar dano ao presidente Trump. A justiça... pessoal, agora eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa polêmica toda. Vocês viram que o negócio tá pegando feio, não só no Brasil, mas de forma internacional, é o mundo inteiro, né? Então comenta aí pra mim sua opinião. Em breve eu trago mais um boletim, eu quero saber o que você tá achando disso tudo e até o próximo encontro.